Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos em 2 Samuel e hoje vamos ler mais 3 capítulos. Capítulo 16 de 2 Samuel, capítulo 17 e capítulo 18. O capítulo 16, Davi agora fugindo do seu filho Absalão. E vamos ver aqui, Davi e Ziba, e vamos ver um momento assim, de Simei amaldiçoando Davi, e o momento do conselho de Uzai e de Aitofel. Aitofel, que é o conselheiro de Absalão. Aitofel, nós temos que lembrar que ele é avô de Betseba. Sabe aquele adultério de Davi lá no capítulo 11? Está trazendo consequências para ele. Aitofel era o conselheiro de Davi, agora se torna um traidor. Tudo porque ele carrega esse rancor do que Davi fez com a sua casa. Vamos lá, vamos falar aqui do verso 1 ao verso 14. Enquanto Davi foge de seu filho Absalão, ele vai encontrar Simei. Simei o amaldiçoava. Mas Davi, ele diz, quando os seus valentes querem matar Simei, Davi diz, não, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe Deus vai olhar para as palavras dele e vai transformar em bênção. Simei é esse homem que está amaldiçoando. Olha o verso 11. Disse então Davi a Abisai e a todos seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixa-o em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Então Davi tinha esse entendimento, que Deus era poderoso para transformar a maldição em bênção. E aí vamos ver, ainda no capítulo 16, Aitofel, que é esse homem que é conselheiro de Absalão, que um dia foi conselheiro de Davi, e Uzai, que foi enviado por Davi para confundir os conselhos de Aitofel. Então, do verso 15 ao verso 23, nós encontramos Absalão. Ele entra em Jerusalém e ele segue o conselho de Aitofel para se deitar com as concubinas de Davi, consolidando a reivindicação do seu trono. Esse ato de Absalão é o que Deus falou por meio da boca de Natã, que o que Davi fez escondido, alguém faria em público para envergonhá-lo. Davi está colhendo aqui o resultado daquele adultério. Deus perdoou Davi? Deus perdoou, mas as consequências ficaram em Davi e na casa de Davi. Deus disse, a espada, por causa da morte de Urias, não vai se afastar da sua casa. O capítulo 17 é o conselho de Uzai, que vai salvar Davi. Por quê? Aitofel disse a Absalão, permita-me escolher 12.000 homens, e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e o seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procura matar, assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse, chame também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão disse, Aitofel deu nos conselhos dele. Devemos fazer o que ele diz? Você tem outra opinião? Uzai respondeu, o conselho de Aitofel que ele deu dessa vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos, como a ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá, houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso, como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso dou o segundo conselho, e aí ele dá um conselho. Absalão vai seguir o conselho de Uzai, e isso vai resultar na salvação de Davi. Quando você lê do verso 15 ao verso 29, é a fuga de Davi, do verso 15 ao verso 29, é a fuga de Davi, que é auxiliado pela informação fornecida por uma rede de espiões organizada por Uzai. Então Uzai, enviado por Davi para estar dentro do reino,
ali com Absalão, é que vai ajudar Davi a não ser morto. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18 é a morte de Absalão. Lembra do que eu falei ontem? Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias. Absalão está desonrando Davi. E o resultado, para quem desonra pai e mãe, é a morte. Uma morte prematura. Do verso 1 ao verso 18. É a batalha no bosque de Efraim e resulta na derrota das forças de Absalão. Absalão vai ficar preso pelos seus cabelos em um cavalo e ele é morto por Joabe. É interessante que a Bíblia, quando fala da beleza de Absalão, fala do tamanho do seu cabelo. Interessante que esse cabelo é o motivo dele ficar preso. E aí ele vai ser morto por Joabe. Joabe mata Absalão quando Davi pediu para que ninguém tocasse no filho. Mas ele não ouve a voz de Davi. E ele faz isso. Ele contraria as ordens de Davi. Que Davi disse, poupa a vida do meu filho. E do verso 19 ao 33, é a notícia da morte de Absalão que é levada a Davi. E aí você percebe, lendo esse texto, um lamento profundo de Davi, porque ele perde seu filho. É um lamento de um pai que perdeu um filho. E isso deve ser uma dor, assim, imensurável. Mas você percebe também que a dor de alguém que tem uma pendência que não foi resolvida. E aqui fica um exemplo para mim e para você. E eu quero terminar o nosso comentário hoje refletindo sobre isso. As escolhas levam a um final como esse tão trágico. E aqui o que nós vemos? Um coração de um pai diante de uma perca trágica de um filho, mesmo sendo seu adversário. E ele vai terminar dizendo justamente sobre isso. O último versículo do capítulo 18, 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Então você vê aí a dor de um pai que perdeu um filho, mas de um pai que ficou 3 anos com o filho longe, depois 2 anos com o filho perto e não conversou com ele. Aqui fica um exemplo. Você tem que resolva as suas pendências, porque depois de morto só fica o lamento, só fica a dor. E muitas vezes é muito melhor, é muito melhor engolir o orgulho e resolver as pendências. Porque, meu irmão, a morte pode chegar para todos. E não tem coisa melhor do que quando a morte chegar para um ente querido, a gente saber que não tem pendências nenhuma. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude nos relacionamentos dentro de casa, porque esse é um grande desafio, mas Deus pode nos ajudar. A Bíblia não fala de famílias perfeitas, mas a Bíblia mostra que é possível ter famílias saudáveis. E eu oro para que a sua família seja saudável. Se tem alguma pendência, resolve essa pendência. Não espere a morte para lamentar, como Davi. Resolve as pendências hoje. Deus abençoe você. Se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui para mais 3 capítulos do livro de 2 Samuel. Já estamos chegando ao fim. Amanhã, mais 3 capítulos e depois de amanhã terminamos o livro de 2 Samuel. Deus te abençoe.